tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham passado uma excelente semana na presença do Senhor, uma semana abençoada. Estamos aqui mais um dia, mais um momentinho reunido para bater um papo aí no Pó de Churras e também para fazer uma receita muito simples. O staff vai regular aí a nossa câmera, pode regular aí, staff, fique à vontade. Hoje, eu tô com meu amigo Dinho, não vou nem bater muito forte, que ele tá com a mão machucada aí, que ele jogou um futebol. Eu falo, Dinho, a gente tentar fazer coisa que a gente não sabe, é melhor não fazer, hein? Sim, com certeza. E o Dinho, ele tem um projeto social aqui em Sorocaba, entre outras coisas que ele faz, né? O Dinho não é só o projeto social, mas ele vai falar um pouquinho dele, que é um projeto muito bacana chamado Pé no Chão. Esse projeto presta assistência para crianças, mulheres. Ele vai falar também um pouquinho sobre isso. E, enquanto nós vamos bater no papo, hoje, pessoal, nós vamos comer uma fraldinha. Tá? Você pode estar me perguntando, nossa, mas essa fraldinha tá... É que eu cortei toda ela em medalhão. E essa fraldinha, nós vamos fazer uma fraldinha com alecrim e shoyu. Então, eu vou colocar aqui agora o alecrim e o shoyu, enquanto o Dinho fala um pouquinho sobre ele, e deixar aqui 20 minutinhos para depois ir para a grelha. Beleza? Dinho, enquanto eu vou, primeiramente, agradecer a sua presença. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente no Pó de Churras, principalmente pelo projeto especial que realmente você tem, a gente falar desse projeto para as pessoas conhecerem, para quem quiser ajudar, para quem quiser contribuir, vai ser muito bacana realmente, mas quero agradecer do fundo do coração aí a tua presença com a gente para bater esse papo. Primeira coisa que o pessoal com certeza quer saber, quem é o Dinho? Olha lá, fique à vontade. Dinho, todo mundo começa nervoso, Tranquilo. Tá? Depois vai se soltando e esquece que a câmera tá lá. Se não quiser olhar para lá, quiser olhar para mim, fica à vontade, bicho. Nós estamos aqui fazendo churrasco, batendo papo, beleza? Fala um pouquinho pro pessoal lá quem é o Dinho, enquanto isso eu já vou colocar o alecrim e o shoyu aqui para deixar um pouquinho de molho. Show de bola. Bom, primeiro de tudo, agradecer aí a oportunidade. Veio hoje esse convite através de um amigo em comum, que o cara é bomba, meu, é fera, é o Queco. Quecão. E agora, quem é o Dinho? Apresentar o projeto é mais fácil, hein? Falar do Dinho é complicado. Fala um pouco do Dinho no projeto, vai facilitar a sua vida, vou facilitar a sua vida. Eu desde bastante tempo já eu sempre gostei de participar para ajudar qualquer atividade que fosse voltada para a criança, mas na área social, na área de recursos, tudo, né? Colaborava com muitas pessoas. Tal. Mas aí, a partir de 2014, eu conheci a realidade do Jardim Tatiana, lá, Jardim Cerrado, no caso, né? Tá. E a partir dali, vimos que tinha algo diferente para ser feito para a criançada. Assim, eu conheci o pessoal de uma missão transcultural, uma galera de missões transculturais aí da Arca Underground, e tivemos contato com o pessoal da Missão Sena, de São Paulo. Tá. E em cima disso, quando eu fui fazer um curso de missão integral na Missão Sena, eu precisava desenvolver um projeto. Eu, mais uma galera, a turminha nossa, né, desenvolveu o projeto. Falei, poxa, a gente conhece a comunidade, vamos fazer o projeto voltado àquilo lá que a gente consegue enxergar direito, né? Tá. Você já vivia esse projeto? Você já ajudava, conhecia lá? Ajudava de forma na capacitação financeira, tá, tudo, entendi. Né? Mas não tinha o foco na evangelização das crianças. Entendi. Hoje tudo isso inverteu. Entendi. Os recursos hoje, a atividade social acaba sendo um complemento da evangelização que a gente quer colocar para as crianças, para que elas conheçam o Pai que ama elas e ama nós todos por igual, né? E nisso, aí desse curso, fizemos o projeto, tudo. Quando chegou o dia da formatura na Missão Sena, o André Bretas, na época, era o responsável pelo curso, e chegou e falou, seu certificado está aí, parabéns, o projeto ficou excelente, quando que vai sair do papel? Eita, logo assim. Ou seja, Deus falou mesmo. Vamos embora? Vamos embora, né? E aí montamos com a galera muito unida, muito assim no foco da missão.
A galera tá tudo focado no mesmo caminho, realmente. Porque essa missão tinha a área voltada para as crianças, no qual eu e minha sobrinha éramos responsáveis, a área voltada para profissionais do sexo, a área voltada para levar a missão integral para igrejas, tudo mais, através de palestras, tudo, né, capacitação de voluntários e missionários. E então formou assim. Em 2018, aí eu saí da missão Arca Underground, mas eu já tinha no meu coração aquela ideia, porque no começo a gente fazia ação, eu enchia a Genoveva é a Kombi branca do projeto, tá? Genoveva. Ela é muito participativa. Ela trabalha 24 horas, eu não. E nós íamos com ela até o campinho lá, utilizava aquele espaço do campinho, só que a gente colocava tudo lá dentro, galão de água, sanduíche, bolo, colocava gente lá dentro, sobrava espaço, senão amarrava o pessoal em cima da Genoveva lá e vamos embora. Vocês começaram com alimentação, era isso? Aí levava o lanche levava uma dinâmica, levava o cântico também, levava o ensinamento bíblico. Bacana. E sempre buscando voluntários, né? Buscando voluntários nossos, para justamente ter, primeiro, uma variação do ensino. Porque através de uma dinâmica, às vezes você alcança uma criança, ela se identifica, uma outra não. Então, com professores diferentes, cada um alcançava de um jeito. Né? E aí fazíamos atividade no campinho, só que aí juntava tudo, chegava lá, fazia festa com eles, algumas fotos que você viu aí e tudo mais. Depois, pessoal, eu vou fazer um vídeo com as fotos que ele trouxe aqui. Ele já me mandou, na realidade, por e-mail. Eu vou fazer umas fotos, um vídeo com as fotos, né, para mostrar um pouco do que é o projeto, quais são as pessoas assistidas. Muito bacana, viu, pessoal? Eu estava dando uma olhada aqui nas fotos. Ele já tinha me mandado, na realidade, as informações do projeto. Muito bacana mesmo. Quem pudesse inteirar, ficar aí até o final e depois ajudar, um projeto sensacional, viu? Desculpa te cortar. Gente. Não, que isso. E aí, nisso, eu já tinha aquela ideia de falar, mas e o dia que chove e tudo mais? Tá. A gente precisava arrumar um cantinho para nós, né? Aí, quando eu me desliguei da Arca Underground, o nome, Projeto Pé no Chão, já era... tinha duas motivações para esse nome. A questão dos recursos, Pé no Chão, por quê? Eu não vou falar, viu, eu preciso tal coisa, todo dia isso, tal, depois eu te pago, eu faço isso. Não, nós vamos elaborar uma ação assim. Vamos pé no chão. Vamos trazer o Justin Bieber aqui e tudo mais. Não, nós vamos fazer o que a gente tem, com o que a gente tem. E a questão das crianças mesmo pisando no chão, porque lá, muito cascalho, lá no campinho. Teve uma ação de Natal e nós compramos 160 pares de chinelo para toda a criançadinha de lá. Porque a gente via a criançada correndo descalço. Né? Falando, não, vamos fazer isso. E só que aí tem a ver também com a caminhada, com os passos da criança. Porque tinha uma cena que marcou muito a voluntária, a Michele. O Murilo, é um dos rapazes, aquele garotinho que está sozinho aqui na foto, ele tinha mania de usar o chinelo invertido no pé. Posso mostrar para o pessoal? Deixa eu só. Você não pega para mim? Só para não... Acho que minha mão tá um pouco dura. E ela falou para mim, Tio Edson, toda vez eu chego no Murilo, ele tá com o chinelinho invertido. Esse é o Murilo, ó, pessoal. Ele tá falando. Esse menininho. Aí ela falei, mas fala para ele. Tem o jeito certo de calçar. Falou, não, tio. E tem a ver também com endireitar os passos dele. Isso daqui é aqui que eu vou falar para ele. A partir do seu chinelinho invertido, que você vai caminhar junto com a gente, eu vou te ensinar o caminho certo. Putz, que bacana. Falou, cara, show de bola. E aí foi nisso. E aí, quando eu saí da Arca, já tinha uns contatos lá, arrumei uma casa, a gente aluga essa casa desde 2018, é ao lado do campinho, a gente usa ela tudo lá no bairro mesmo. Tudo centralizado lá, né? E nisso, conseguimos uma estrutura melhor para fazer um lanche, cozinhar lá. Durante a pandemia, nós fazíamos almoço durante a semana para servir para famílias, iam até a porta
a vasilha chegava. Mesmo na época da pandemia, vocês continuaram assistindo as pessoas. Nós cortamos, precisamos interromper a evangelização presencial. No início da pandemia, nós ficamos acho que uns 3, 4 meses fazendo online. A parte das mães tinha celular, tudo. A gente fazia alguma dinâmica, mandava algum vídeo, algum cântico, tudo, mas não tinha a mesma qualidade, né? Não tem a mesma efetividade, né? Do que você tá presencial. Sentir que você vê a expressão, né? Você vê daí para que caminho, o lado que você tá tocando mais, né? Porque quando você vê a criança, você fala de uma parábola de Jesus. Você fala de um dos milagres dele. E o rosto da criança, nossa! Você vê que impactou, né? Então, é diferente. E nisso que nós estamos agora elaborando de novo um calendário para o ano que vem voltar forte na evangelização. Talvez diminuir um pouco. Não diminuir a atividade social lá na comunidade, mas contar com mais pessoas. Entendi. Trazer mais voluntários. Para a evangelização infantil voltar efetiva. Tá. O foco de vocês não é somente criança, né? É uma coisa que eu ia te perguntar. Os assistidos não são somente as crianças, né? Explica um pouquinho para o pessoal, para os nossos amigos aí que estão assistindo, qual é a maneira que vocês trabalham? Eu sei que assim, você cuida das crianças, mas também tem palestras para as mulheres, para as mães. Explica um pouquinho para o pessoal conhecer um pouquinho mais profundamente o que é o Pé no Chão. A gente procura... Nesses cursos que eu fiz, várias outras pessoas que hoje são parceiros, nos capacitamos para atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade social, profissionais do sexo, para todo mundo que precisa de uma atenção, dependente químico. Então, hoje, a questão da cesta básica, quando a gente pode, a gente ajuda, a gente não consegue suprir todo mundo, mas a gente tem algumas anotações lá que a pessoa pediu a cesta, eu marco lá no caderno. Quando entra uma, eu já tem para quem direcionar. Aí aparece imóvel, parece muita doação de imóvel. Aí vai a Genoveva Guerreira lá. Tem um armário aqui, estou no 10º andar, o elevador está quebrado. Vamos embora. Põe nas costas aí e desce. E a questão de remédios, das coisas mais simples, que é a questão de remédios, às vezes, quando a pessoa precisa, para uma criança ou para um adulto. O apoio para o adulto em si, até na questão da conversa. O pessoal que é mais antigo lá no projeto criou um ambiente de relacionamento. Entendi. Que eu, sem promoção pessoal nenhuma, eu posso chegar lá a hora que eu quiser, conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Entendi. E eu converso com o pessoal lá, quem precisa, chega em mim, tio Edson, estou precisando de tal coisa, assim. Vamos correr atrás. Tá? A gente não promete, porque quem promete está sujeito a falhar. E como não depende só de nós, eu não posso prometer, não posso iludir a pessoa. E aí você surpreende negativamente a pessoa, né? Se você falar, não, vou fazer, e não consegue fazer, cria uma decepção, né? É intrínseco. Você é a mesma coisa, eu sou assim, todo mundo é assim. Vai interferir no relacionamento. No relacionamento. Às vezes vai cortar aquilo que você já tinha ganhado, né? Preciso de uma cartela de aspirina. Beleza. Se eu não conseguir, lascou. Mas se eu falo, eu vou tentar, graças a Deus, a questão dos recursos lá, nós tivemos muitas surpresas, muitas situações que, assim, uma delas, teve uma Páscoa, a gente, no domingo de Páscoa, a gente faz uma atividade, já teve encenação da crucificação, da Paixão de Cristo. Tá. Já fizemos lá com E são as crianças que fazem ou não? As crianças só assistiram. Só assistiram, tá. Já teve... Aí teve domingo de Páscoa, que a gente precisava de um recurso X, vamos dizer, R$ 1.600 para comprar ovos de chocolate suficiente para criança de lá. Tranquilo. Chegou na quarta-feira, véspera, antes da Páscoa, e nós tínhamos R$ 280 em caixa. Tá. Aí uma empresária ligou para nós. Edson, eu vi a postagem lá a respeito dos ovos. Quantos ovos vocês precisam lá? Falei, a nossa meta são 260 ovos. Porque tem uma amiga minha, que ela faz o ovo caseiro, tal, e nós vamos bancar, a empresa aqui está doando 220 ovos. Eita, quase já bateu a meta, né? Beleza. Só que a gente vai além, né? Falei,
legal, ela vai dar 220 ovos desse. Aí a gente vai comprar 40 ovos de outro. Falou, não. Dani, passa para mim o contato da mulher que faz o ovo, vê quanto que ela faz para nós, para fazer os outros 40 também, porque daí fica tudo igual. Ficar tudo igual. Isso a gente se preocupa muito, que seja por igual. Sim. Já é aquilo que você estava falando, né? Às vezes a criança, ela olha e fala, poxa, por que o meu vizinho tem e eu não? Sim. E aí quando você dá algo de diferente, pode criar de novo isso, né? Esse sentimento. Aí ela falou que a mulher doou. Na verdade, eu acho que ela mesma falou, não, pode fazer mais os 40 aí, a empresa vai bancar. Tá. E nisso tudo, é ser grato pelo cuidado. Sim. Porque a gente sabe que mesmo nos momentos que a gente está na aflição, a gente busca o conforto, mas fica daquele jeito. Eu confio, mas tá chegando a hora, tá chegando a hora. A gente confia, né, Dinho? Mas assim, a nossa carne tem hora que a gente confia desconfiando, né? Fala mais alto. A gente confia desconfiando, fala, pô, peraí, Deus falou que vai suprir, mas tá chegando o dia, sim, né? É porque a gente conhece as nossas falhas. Sim, o nosso ser humano, a gente conhece isso, a gente fala. Porque às vezes Deus também tira para ensinar pra gente. Ensinar, com certeza. Só que lá é para as crianças. Então dá aquele calor na gente ali, mas para ver se você realmente, né? Ele honra. Então, são histórias assim, o Climatempo, quando eu desinstalei o Climatempo do celular, porque a gente fazia ação baseada assim. Falei, viu, não vamos fazer ação hoje, vamos fazer domingo que vem, vamos fazer amanhã, vamos fazer no domingo, porque dá previsto chuva hoje, tanto por cento de possibilidade de chuva forte e tal, não sei o que. Beleza. Chegou um dia, era uma atividade, era uma ação de Dia das Crianças, a Genoveva carregada de presentes, doce, tudo. Previsão de chuva. Falei, hoje nós vamos com chuva. Nós tínhamos uma outra base, era na época da Arca Underground ainda, era perto ali da UPH da General Carneiro. Tá. Nós saímos de lá com chuva. A hora que nós entramos na comunidade para a chuva, subimos no campinho, fizemos ação, não caiu um pingo d'água. Nós entregando os presentes para as crianças, entregando doce, bolo e tudo mais. De repente, sabe aquela brisa de chuva? Sim, aquele vento gostoso. Aquele delícia, assim, fresco. Ainda tinha as árvores lá do fundo, e você viu balançar tudo assim. Foi tipo assim, falou, viu? Pode encerrar. Pode, Deus mandando recado, pode encerrar a ação, porque vocês fizeram parte de vocês. Puta, que bacana. Vamos embora, pessoal. Tá fechando o tempo de novo, vamos embora. Saí na viela, parei a conversar com a mulher, recebi uma cesta básica que ela estava precisando, só perguntou lá. Minha mãe estava junto, minha mãe acompanhava a gente, depois da pandemia ela parou de acompanhar. Logo vai voltar, porque ela tem muita energia. Ela tem 76 anos, pedala 20, 30 quilômetros todo dia. Eita, pedala? Pedala por mim, pela 02, pela 03, tudo mais. E ela estava junto. Ela se emociona quando eu conto essa história, porque ela falei, viu, desinstala o Climatempo, não precisa mais. A ação vai ser ali. O tempo é de Deus. Ele é soberano sobre tudo que vai acontecer. E se for com chuva, vai ser com chuva, porque ele quis que fosse com chuva, né? Porque já teve dia que coisa boa. De chinelo de dedo, de bermuda, tudo. A criançada, porque a criançada fica também, se envolve também. Sim. Toma aquela chuva. Se molhou. E outra, criançada é festa, né? Chuva, tomar chuva é festa, né? Criançada de hoje em dia, né? As nossas não sabem o que é tomar chuva. Né? Não. A criançada adora. Eu tinha no fim da rua da casa da minha mãe, tinha um campinho, até tem ainda esse campinho lá. Mas hoje não é mais campinho de futebol, né? Só ficou gramado. Tá? Falaram que ia construir uma praça, mas não construíram. Chovia, eu ia lá no barro. Cara, aquele negócio de você ficar escorregando, né? No barro. Eu chegava em casa, minha mãe queria me matar, né? Tudo marrom, tudo escuro, mas era outro nível, né? O nosso... Assim, um dia um amigo meu falou assim, eu não sou tão saudosista assim. Por quê? Porque meu pai viveu uma coisa, nós vivemos outra, e os nossos filhos vão viver outras. Não tem muito, são coisas diferentes. Eu concordei com eles, são coisas diferentes. Mas que era mais gostoso o nosso era, né? Pô, pelo amor de Deus, não tinha esse negócio de celular, não tinha, chegava em casa, eu lembro, eu comia, fazia lição, e era bola e pipa o dia inteiro. Era uma delícia aquilo lá, né? E a qualidade das brincadeiras e lá, pela falta de recursos, que você viu aí uma das fotos. Eles brincam com o que tem. E nisso daí, falei, cara,
voltando à simplicidade da infância, falei, pô, a criançada pegar o monitor velho de computador lá, colocar tudo, colocar na frente assim, sentar todos eles alinhados, que você não consegue organizar as crianças, tem jeito que eles se organizarem entre eles ali. Tudo sentadinho, bonitinho, na frente do monitor. Cara, não tem. Não tem, a gente acaba valorizando ainda mais o que a gente tem, né? Sim. E o que a gente faz pelos outros, né? Porque a gente percebe que, quantas vezes eu já me peguei reclamando, sei lá, eu não queria mais esse carro, porque, cara, tem gente que se contenta e vive desse jeito, né, cara? Eu acho, sim, igual eu te falei, eu acho sensacional esse tipo de projeto. Quando envolve criança, então, meu Deus do céu, eu não tenho estrutura emocional. Eu choro. Eu vejo a foto aqui, essa foto aqui, essa é Murilo, né? Murilo. Essa fotinha do Murilo aqui, ó. Na hora que eu vi, eu já quase chorei, né? Porque você vê assim, é uma criança. Não tô nem sei se ele tá feliz ou triste, mas você olha, tá sozinha, né? Você começa a imaginar as coisas. Mas me fala uma coisa, Dinho. O projeto, como ele sobrevive? Você tem apoio político, vamos por assim, de prefeitura, ou não? São pessoas empresárias como essa que doou? Como você mantém o que você já tem, né? Porque a gente sabe, às vezes, preciso de uma cesta básica, mas eu não tenho, vou arrumar. Sim. Mas, por exemplo, manter a casa que você tem lá, né? Manter essa estrutura, como vocês sobrevivem? Ó, desculpa, vou dar uma de Faustão. Antes de você falar, pessoal, ó, já ficou 20 minutos aqui de molho. Eu normalmente deixo meia hora, 20 minutos. O alecrim eu fiz em camadas. Alecrim, shoyu, carne, alecrim, shoyu, carne, alecrim, shoyu. Tá aqui, 20 minutos. Agora não precisa nem salgar. Já vai para a brasa. A brasa está numa temperatura, se você colocar a mão assim na altura da grelha, vai estar na... Ó, tem bastante gente aqui, ó. Jéssica, te amo, manão. Jéssica, parceirona. E depois a gente entra. Quiser entrar no YouTube aí pra gente ver quem tá mandando, porque aqui ele some rapidinho. E 10 segundos. O fogo numa altura que você consegue colocar a mão e manter por 10 segundos. Esse é o fogo ideal. Então eu vou colocar lá pra gente daí não só falar, mas também comer um pouquinho, né? Sim. A gente merece. Ó, esse aqui, a gente coloca primeiro a gordura para baixo, tá? Para poder... Olha o chiadão na hora que cai na grelha. Isso aqui é sensacional. Essa carne, depois que... Isso aqui eu aprendi com um grande amigo meu, um amigo de infância, o Francis. Eu fui num churrasco, aniversário dele. Inclusive, ele deve estar assistindo, hein, que ele sempre assiste. Era aniversário dele, e aí ele falou, vou fazer uma carne diferente aqui, tal, e simples. E hoje, né, a gente sabe que a carne não tá com preço bom, né? E a fraldinha virou assim, a queridinha do momento, por quê? Porque ela tem um preço mais acessível. Então, e aí é um shoyu, um alecrim. O alecrim eu peguei aqui da plantação da minha mulher. Sim. Então ficou mais fácil. Mas, Dinho, fala aí pra gente. Eu já coloquei aqui a carne. A gente deixa mais um pouquinho essas daqui de molho. Você vai sentir a diferença, Dinho? Na hora que eu cortar aquelas ali e a gente comer, aí você vai sentir um sabor. Na hora que eu cortar essa aqui, que tá mais tempo maturando, porque quanto mais tempo você deixar, melhor fica. Entendi. Aí você vai sentir a diferença do sabor. Mas, tanto um quanto o outro, é sensacional o sabor. Então, fala pra gente, Dinho, como hoje vocês sobrevivem? Os recursos, hoje não temos ligação com órgão de governo algum. Já tentaram ou não quer? Não CNPJ ainda. Ah, tá, entendi. O CNPJ, conforme falei a questão da identidade visual do projeto, né? Sim. Assim que estiver pronta a identidade visual, nós vamos tirar o CNPJ, vamos fazer o CNPJ. Mas a intenção é buscar os recursos sem comprometer o foco, tá. Porque às vezes, para eu vou correr atrás de determinada subvenção, mas para isso eu preciso abrir mão de uma aula de evangelização das crianças. Falou, não, por quê? Aquilo é prioridade. A provisão não cabe ao governo que está segurando o dinheiro ali. Sim. O recurso vai vir pela mão de quem está tomando conta. O que eu acho bacana, em questão de não envolver o governo, né? Óbvio, se não dá para sobreviver sem, toda ajuda é bem-vinda. Mas porque, às vezes, a impressão que me dá é que as pessoas não estão ajudando de coração, né? Elas estão com um viés... Tudo bem, sim. Às vezes eu me pego pensando, conversando com Deus, e Deus fala assim para mim, mas tudo bem, tá ajudando. O que ele vai fazer com aquela ajuda, depois eu me acerto com ele, deixa ele ajudar.
Mas às vezes eu fico meio chateado, cara. Dinho, se você me conhecer mais profundamente, nós vamos ter uma amizade mais profundamente. E, cara, às vezes eu fico chateado com algumas coisas assim, que eu falo, cara, mas por que, né, ser desse jeito? E a parte política, ela é muito nessa questão, né? Ela vai querer, próximo de uma eleição, ir lá, te abraçar, né, aparecer e tal, e depois não aparece nunca mais. Mas se só tiver isso, vamos viver disso. Mas eu acho que o melhor caminho é esse que você realmente faz hoje, né? Vai jogando ali. E muitos colaboradores hoje, outras ONGs e tudo mais, e tipo, uma mão lava a outra, né? Vocês se ajudam. Corre aqui, eu recolho doação para eles, leva para eles. Tem uma associação hoje que toda segunda-feira doa 100 marmitas para nós. Puxa, que bacana. Eu levo lá no projeto, a gente faz a entrega. Eles também doam pães, bolos, através de uma rede de supermercados aí que... Pode falar o nome se quiser, viu? Do Taust. Quando está perto do produto vencer, 3 dias, 4 dias, eles recolhem a prateleira. E tem uma pessoa que é dessa ONG que tem os contatos lá. Não sei exatamente quais são, para nós não interessa. Porque essa pessoa, o seu Saulo, talvez esteja assistindo, e ele teve lá um projeto uma vez. Toda quinta-feira eu passava de... Não, às vezes pega uma segunda-feira, 9 horas da manhã, o seu Saulo está lá no cantinho. Alguma coisa ele está levando. E aí é pão, é bolo, frutas, verduras, legumes, tudo que aparece. Eles ajudam nas festas pontuais. As festas pontuais nossa, que não falha a festa com as crianças, é a Páscoa, é o Dia das Crianças, que está chegando, e o Natal. Os recursos, uma parte, eu não tenho isso em números hoje, mas uma parte dos recursos é bancada pelo meu serviço, pela minha atividade. Você banca lá, você tira seu dinheiro... Precisa? Toma. Eu precisava comprar tal coisa. Compra essa básica, já comprei também. É que hoje, o poder das redes sociais... ajuda demais. Hoje, quando eu coloco lá no meu status do WhatsApp, pessoal, preciso comprar uma cesta básica para uma família aqui. Vamos liga. Qual Pix? Manda 20, manda 30, manda esse. A rede social, ela estreitou um pouquinho isso, né? Ela facilitou, né? Porque talvez você não me alcançaria se não tivesse a rede social. Talvez você não alcançaria uma pessoa quando você coloca lá, preciso de uma cesta básica, né? Porque você ia ter que fazer sua rede de contato por telefones, né? A rede social facilitou bastante. Esse alcance não tem... A gente fazendo o bom uso, né? É para tudo que a gente tem, todas as ferramentas que a gente tem, é a questão de como vai ser usada, né? É isso mesmo. E então os recursos nossos hoje é assim. Esse ano nós investimos num assunto um pouco diferente, que nós já vamos interromper, que é a questão de rifa. É uma rifa que a gente abriu, porque teve umas despesas com a Genoveva aí, precisamos correr com dinheiro meio rápido aí. Fizemos uma rifa, e a rifa tem aquele viés do rapidinho. Sai rapidinho. De repente ela para. Ela vai até uns 60%. Aí depois começa a dificultar, né? E aí você compra o número. Você compra o número de rifa comigo. Mas vai ter a festa do Dia das Crianças agora, no mês que vem, tudo. Nós vamos fazer uma rifa. Mas é aquela lá que eu marquei. Não saiu ainda. Não saiu. Então fica mais rápido. Hoje, eu finalizei ela, através de uma colaboradora aí. Ela arrematou os números que faltavam. Nós vamos fazer o sorteio a semana que vem. Tem uma abelhinha voando chata aqui, rapaz. É bom sinal. É que tá tudo doce. Uma briga aqui é feia. Na ferroada aqui, não sou esse doce de pessoa, não. Nem eu. A turma olha pra mim também e fala assim, você parece ser tão calmo. Não. Pergunta pra minha mulher. Bem conhecido. Então o recurso é desse jeito. É muito doação, terceiro. A gente procura ter uma política de doações, de recebimento de doações e fazer a doação bem transparente. É o seguinte, você fala para mim, Edson, eu tenho uma geladeira aqui, eu vou doar para você. Beleza. Pode ser que essa geladeira a gente use no projeto, coloque ela lá para usar. Pode ser que eu doe para alguma família que precisa. Pode ser que eu venda no preço acessível para alguma família lá da comunidade que a gente conhece a realidade da maior parte. E ela deles, tem a condição de comprar para você reverter o dinheiro para o próprio projeto. E às vezes até vender quase a preço de mercado, jogar no LX. Então isso que a gente deixa bem claro para as pessoas. Fala, olha, pode ser que seja assim. Edson, se for projeto, é para o projeto que eu estou doando. Usa para os
do jeito com que certeza, você achar melhor. Deus vai ter a sabedoria para usar da forma que for o recurso ou o bem. Então, hoje, por exemplo, se quem estiver nos assistindo quiser te auxiliar com alguma coisa, ele pode te auxiliar. Tem uma geladeira lá, tem um fogão, óbvio, em bom estado, né, galera? Não é sucata, né? Mas pode, depois a gente vai entrar, no final o Edson vai passar, eu vou te chamar de Dinho. Dinho, melhor, né? É mais fácil. O Dinho vai passar os contatos dele, eu vou deixar depois na descrição do vídeo aí também, para quem quiser apoiar. Então, assim, o que você tiver que puder apoiar, apoia. Se tiver condição financeira, se quiser apoiar ajudando, né, Dinho? Também como voluntário, né? Fica da forma que quiser. Essa questão do voluntariado, mas eu não tenho a capacitação para fazer uma aula de evangelização com as crianças. Sim, mas organizar a criança em fila, você sabe. Você sabe, Sei. Por que a gente busca, a gente quer ter mais voluntários? Para que não tenha sobrecarga. Entendi. Que a gente sofre muito com isso. Porque o voluntário que ele tem uma sobrecarga, quando ele se afastar, vai ser difícil trazer de volta. Aí não. Eu prefiro ter 300 voluntários, que cada um vai uma vez no ano, em uma ação, né? Do que eu ter 10 toda semana. Entendi. Vou estar lá. Entendi. Porque tem vida familiar, igual isso. Às vezes ele é o voluntário, a família inteira não é, né? Sim, e a gente falou, você vai perder esse contato por causa das crianças, pense isso, pese isso. Ore pelo projeto, dê aquele ajude apoio, de alguma compartilha, mas ela vai de vez em quando. Então, nas festas pontuais aparece bastante gente, tudo, e a gente não se preocupa muito com isso. E quando tem a pedreira mesmo, é o caso, eu, a Jéssica, a Tarsila, que é mais frente lá no projeto. A Jéssica é a benção também. Você tem uma história lá com os ribeirinhos lá no Pará. Ela veio de lá, ela é carioca. Ela ficou um tempo no Pará, veio para cá, ficou um tempo na APEC, na Aliança para a Evangelização das Crianças, como missionária em tempo integral. Aí agora parece que está se desligando, em definitivo, né? E está ficando no canal. De outros lugares, para ter como desenvolver, como trabalhar. Exato. Bacana. E fala uma coisa para mim. O que hoje, a pessoa que quiser te ajudar, o que hoje você mais precisa? Se você pudesse falar para a pessoa, se a pessoa chegar para você e falar, Dinho, é o seguinte, fala o que você precisa. O que hoje você mais precisaria para o projeto, sei lá, alguma coisa que você pense assim, cara, se eu tivesse isso, seria o ideal. Ou preciso mais de verba realmente para poder direcionar. Hoje, o que você mais precisaria para que o seu projeto continue sendo tocado? Para ficar com o pé no chão mesmo, seria o caso de a gente conseguir suprir os recursos, a questão de aluguel, aquela despesa fixa nossa mensal, para não ter que correr atrás todo mês, né? Entendi. Esse daí seria agora, se fosse para um pouco de utopia, vamos dizer, seria que alguém que pode adotar uma família lá na comunidade. Entendi. Falar, Dinho, cesta básica de fulano é minha. Pode deixar comigo. O remédio que eles precisarem, pode deixar. Entendi. Mas isso aí já é mais, sabe? Sim. Mas basicamente é isso, porque a gente se desgasta demais. As meninas sabem disso, estão assistindo. A Jéssica e a Tati. Parabéns para vocês, viu, meninas? Excelente, sensacional o trabalho de vocês. E a dificuldade, porque a gente se desgasta demais, vou correndo atrás. Entendi. E a realidade, a questão de... E tem muito não, né? Tem muito. A maioria não, né? Então, e pior que o não hoje em dia, ele vem meio dissimulado, né? Entendi. Ele vem naquela... Você não vê, sabe? Você manda mensagem, a pessoa não visualiza, porque já sabe do contexto. Olha o pop-up só no WhatsApp lá. Sim. Vou fazer de conta que não. Não são todos. Tem muita gente que, olha, não vou falar nomes aqui, porque senão vou ser injusto, sabe? Mas a galera que está no coração do projeto aí é demais, é top demais. Bacana. E então essa questão seria a gente não precisar se desgastar tanto, porque a gente tem os custos eventuais. Vai ter uma ação, a gente vai gastar
R$200, R$250, entre doce, salsicha, pão, carne, bebida. Beleza. Combustível. E existia um tempo que eu não colocava isso na ponta do lápis. Mas é. Para ir, hoje em dia, no preço da gasolina. Né? Então, a gente coloca isso também. E nunca deixamos de fazer algo pelas crianças lá por falta de recursos, por falta de verba. Pode ter chegado ao extremo. Sim. Mas conseguiu fazer. Foi suprido, supriu. Já chegou naquele ponto de eu pegar todos os bancos digitais que tem aqui, todos os aplicativos, eu raspar R$8 que tinha nesse, eu mandar R$7 desse, fazer R$12 daqui, quanto deu? Deu 48. Passar no posto de gasolina, deu R$48 de gasolina para mim, e vambora. Segue o jogo. Zerou. Mas o que tem que ser feito, foi feito. Né? Bacana. Ô, Dinho, fala uma coisa para mim, cara. Eu pergunto isso muito para as pessoas, perguntei pro Keck, eu gosto de perguntar isso. Porque assim, aqui a gente fala, né, já, é igual eu falo, veio médico, dentista, você que tem um projeto, o Quinho, professor de jiu-jitsu, eu gosto de conversar. Conta pra gente uma história bem legal, por exemplo, que você viveu no projeto. Fala assim, que você lembra e fala assim, cara, essa história, toda vez que alguém me perguntar sobre o projeto, essa história não pode faltar. Uma história legal. Uhum. Como a tendência, o que marca a gente, é o que acontece mais no princípio, né? Uhum. Sempre vão tendo histórias muito, muito lindas. Mas uma que me marca muito porque envolve terceiros, são pessoas lá da nossa igreja também. Esse daí eu vou dar nomes porque merecem. Fica à vontade de falar da sua, fica à vontade de falar da sua comunidade, também da sua igreja. Isso. Cara, aqui você pode falar o nome do que você quiser, irmão. Nós estamos em casa. Fala do Bruno daqui a pouco. Bruninho. E a galera lá do Hub. Show de bola. E aqui, esse casal específico é a Thaís Jamile e o Renato, músicos. Tá. E... pode explicar, eu só tô olhando aqui pra gente não... Em 2017, se eu não me engano, eles fizeram o curso de missão integral, porque a Arca, naquela época, além de tudo isso, nessa capacitação dos voluntários missionários, aqui passou a ser um polo do curso da Missão Sena. Vinham professores de São Paulo fazer aula, ministravam aula aqui. E a Thaís e o Renato fizeram. Tá. E um dos práticos que tinha, porque os práticos da Missão Sena, os práticos lá são como? Um rolê na Cracolândia. Cara, pesado, hein? Pesado. Você foi, né? Fui várias vezes. Fui várias vezes, porque eu ia acompanhando o pessoal, né? Eu posso, assim, um testemunho, né? Quando eu vejo a Cracolândia, assim, cara, pra mim, infelizmente, parecem zumbis, né? Eu já passei por lá, eu já vi o pessoal. Mas eu fico um pouco... Quem mandou um boa... pastor Eurico, beleza? Um abraço. Eu fico um pouco, assim, não é chateado, mas porque eu tenho 2 amigos que se perderam no crack. Amigos que a gente viajava junto. E aí eu vi, né, o estado que essa desgranhenta dessa droga traz, né, para as pessoas. Quando eu olho aquilo, cara, eu falo, eu não convivi, só passei. Mas parece ser, assim, o fim do fim da deterioração do ser humano, né? Quando a sua experiência lá, um pouquinho, assim, que você falou que já visitou lá e tal, vocês são bem recebidos lá? Desculpa, veio essa pergunta agora. Quando você entra lá, porque a gente sabe que o tráfico está ali, os traficantes estão ali, junto com os usuários. Quando você chega lá, eu vou falar assim, nós vamos fazer um trabalho missionário aqui, nós vamos falar com as pessoas. Vocês, é permitido, vamos por assim, porque a gente sabe que ali é uma terra com outra lei. Se eles deixam vocês fazerem o trabalho, como é que funciona? A Missão Sena, eles têm a autorização, primeiro, né, para estar ali sem ter preocupação nenhuma. Autorização, infelizmente, do tráfico. Infelizmente, do poder paralelo. Uhum. Mas tem aquela questão do respeito. Eu não atrapalho o seu, você não atrapalha o meu. Entendi. Já teve situações de confronto e tudo mais, não que eu saiba envolvendo a Missão Sena, mas com os missionários, a Cristolândia, tudo mais, várias igrejas fazem atividades lá, e já teve, algumas vezes teve problema, porque às vezes um usuário mais alterado um pouco, né? E outras vezes por questão porque, por exemplo, você para uma determinada barraquinha lá, tá falando com uma pessoa, você fica muito tempo ali, você atrapalha o negócio dele. Entendi. E tem gerente tomando conta, tem gerente olhando isso daí. Entendi. Então você tem que ter aquele bom senso.
aí, tudo bem, então, tal. Inclusive, o rolê que a gente faz à noite na rua também, tudo. Imagino também que se capacitando pelo rolê com a galera da Missão Sena, tem tudo isso. A gente vai aprendendo, a gente conquista não é nada imposto, tá, mas é um respeito que a gente conquista, respeitando também o espaço deles. O espaço deles. Né? E aí, desse pessoal lá da Missão Sena, aí os cursos começaram a fazer aqui, né? Aham. E aí o cara desculpa, eu te cortei, não, você estava falando do casal lá. Então, eu sou muito louco. E aqui vai longe também. Não, para todas as histórias. Bora. Abre a série aí. Só preciso controlar o microfone para ele não acabar. A luzinha tem que estar verde toda hora. Uhum. Pessoal, se ficar mudo aí, por favor, mandem umas mensagens, tá? Porque às vezes ele acaba e eu não vejo. Show. E aí a gente pensa assim, tem uma criança, aí no caso da criança não vou citar nomes, eles sabem quem são. E a criança com intolerância à lactose severa, morando dentro da comunidade. Por que eu falei do Renato e da Thaís? Porque eles, quando eles fizeram o prático lá, no mês seguinte, eles adotaram essa criança, entre aspas. Sim. Todo mês ajudando com dinheiro para hortifruti, para frango que ele podia comer sem problema, para comprar as coisas no Mundo Verde, que é uma grana, um pacotinho de bolacha, são 3 bolachinhas a R$8. E coisa que eles não teriam acesso. E eles correndo atrás, se mobilizando com amigos, tudo até hoje. O último aniversário desse garoto, uma festa de aniversário, só com coisa que ele podia comer. Nossa, você pensa, é isso que eu falo, né? Aí você pega, por exemplo, uma criança que viveu isso. E, paralelamente, você está falando de Jesus para ela. Você acha que ela não vai acreditar em Jesus? Você acha que ela não vai viver Jesus? É óbvio que ela vai viver Jesus, né? Ele colocou você ali na vida dessa criança. E porque quando eu tomei conhecimento dessa criança, foi logo nas primeiras ações lá, falei, viu, por que a criança não pega o pãozinho com salsicha? Pegou na segunda ação a mesma coisa. Isso daí foi logo no começo. E aí o casal adotou eles depois, um ano depois, mais ou menos. Por que ele não pega? Aí, só uma dúvida. Carne posso deixar no meu ponto, né? Pode deixar no seu ponto. Tá bom. O churrasqueiro sabe como é, né? O churrasqueiro gosta do ponto dele. Esse daí que tá excelente. Tá bom, já tá começando a ficar prontinho aqui já. E aí uma das voluntárias abordou a mulher que estava junto com ele, que era a avó dela, a avó do menino, esse dia. Por que ele pega o refrigerante, mas ele não pega o doce, não pega o bolo, não pega o sanduíche? Ele não pode comer. Putz, beleza, faz muito forte. Aí, beleza, acabou a ação aquele dia, ela falou pra mim. Na ação seguinte, aí ele tava com a mãe, ou foi inverso, eu conversei com a avó. Eu sei que eu cheguei a conversar com o responsável, falou que ele não pode comer. Mas você falou que ele pode comer. Pessoal, ao vivo é assim mesmo, filho. Passa avião, passa helicóptero, passa tudo. Filho. Aqui, e pior que aqui é rota do aeroporto. Né? Às vezes passa. Né? Por isso que eu gosto de ir ao vivo, porque ao vivo... Vambora. E aí eu fui conversar com o responsável, falei, então, não pode, fruta ele pode. Então, enquanto nós estivemos aqui, fazendo a ação com as crianças aqui, nunca vai ficar sem o lanchinho dele, diferenciado. A partir dali começamos, sempre levava um saquinho de maçã, umas frutas, alguma coisa. Aí começamos a pesquisar Mundo Verde, tudo, levava uma bolachinha, vi mais essa questão de recursos, tudo, né? Beleza. Aí passou mais ou menos um ano, o Renato e a Thaís foram fazer o prático do curso deles no Sete Grau e se tocaram com a situação dele. E aí foi assim. No dia que eu fiquei sabendo exatamente da história dele, eram 3 pensamentos. As 3 situações que ele podia passar. Uma criança morando numa comunidade carente, quantas vezes essa criança não foi na festa de aniversário de um amiguinho porque não ia poder comer? Ou, mais grave um pouco, quantas vezes ele foi sabendo que não ia poder comer nada? Ficar só olhando. Agora o pior, essa dói. Quantas vezes ele foi e falou, vou comer, eu sei que vai doer depois, eu vou passar mal. Mas precisava comer, né? Posso colocar o seu prato aí, Dinho? Experimenta, ó. Pessoal, tá numa suculência do jeito que eu gosto. Se você quiser depois um pouquinho mais bem passado, eu falei brincando, fique à vontade. Eu quero que você experimente e me fale o que o que você achou. Eu gosto com a gordurinha. Se quiser tirar a gordurinha, fica à vontade. Que meu cardiologista me deixa assistindo. Né? Você sabe como que come gordura, né? Oi? É, de olho fechado. Porque os olhos não vê, o coração não sente. Boa.
Essa carne é sensacional. E essa... Então, essa foi uma história muito legal. Tem muitas outras. Essa daí marca por ser a primeira mais impactante, né? Foi no início. E foi logo no início. É uma história até Sim. hoje impactante, porque Sim. é uma doença, né? Sim. Que a criança talvez nunca vai se curar. E me fala uma coisa. Agora uma história não tão legal assim. Alguma coisa que você, toda vez que você pensa, assim, dá um aperto no coração, você fala, meu, isso aqui não podia... Não que tenha sido culpa de alguém, mas isso aqui, eu não podia viver isso. Não podia... Não você, a situação em si não poderia ter acontecido. Pessoal, só vou mostrar para eles ali a suculência, ó. Ó, só pra vocês ficarem Olha contar, isso. ó. Ah. Olha isso. Depois manda mensagem no PV, tá? Não posta no chat aí, não. O pessoal vão falar a respeito de eu estar comendo essa carninha aqui, não. Deixa no reservado. E esse daí já é mais recente. Eu acho que Deus é tão maravilhoso, porque as coisas que vão acontecendo aqui já aconteceram, muitas coisas, situações desagradáveis, e Ele vai trabalhando a gente, Ele vai curando, né? E por isso é tão recente. Isso daí foi no começo desse ano, uma criança que se afastou do projeto por problemas entre pai e mãe, problema de relacionamento, problema mais graves até que não cabe o contexto aqui, mas sim, a questão da criança querer ir no projeto e não poder ir. Porque a família não permitia. Não tinha nada a ver com religião. Era a questão de postura do projeto em relação à vida da família, né? E falou não. A ponto da criança chegar escondida uma vez, tal, né? Poucas vezes tudo. Agora já não está mais na comunidade. E por quê? Se a criança não quiser ir, é diferente. Agora ou você privado, né? Tem algo, né? E assim, ela vai ser privada de benefícios, né? Sim. Porque ela vai estar aprendendo da palavra de Deus, ela vai receber, às vezes, uma comida, ela vai receber alguma coisa que talvez ela não teria, né? Sim. Mas as pessoas envolvidas nessa situação estão sendo tratadas, porque eu tenho contrato. Eu voltei a ter contato através de uma situação aí e está sendo curado. O tempo dele está sendo curado. Ou seja, você não desistiu, né? Não desistiu. Porque assim, eu fico imaginando, é isso que eu te falei antes de começar aqui, a gente estava batendo um papo aqui, né, sobre várias coisas, e eu comentei com ele realmente que eu não consigo, que eu já falei aqui para vocês, eu não consigo trabalhar justamente por esse tipo de envolvimento. Sim. Se eu pego, por exemplo, num caso desse, cara, eu ia ficar muito chateado. Eu não sei se eu conseguiria lidar como você lidou. Talvez eu ficaria numa situação em que eu pegaria até raiva dos pais, sabe? Sim. Então, é uma coisa que você tem que ter realmente o trato para isso, né? Você tem que estar preparado para esse tipo de situação, para as coisas que talvez não vão sair da maneira que você planejou, mas tudo tem um propósito, né? Sim. Sabe aquela questão de você, antes de você subir ao templo, você ir buscar seu irmão, se entender com ele, sim, mesmo quando você foi o injustiçado. Não só se você tinha que consertar alguma coisa que você fez, mas também se você foi injustiçado, se você tinha que dar o perdão a ele antes de subir na presença do Pai, você vai chegar por Cara, que bacana. Ó, aproveita para pegar que eu vou mostrar pro pessoal aqui, ó, a suculência, ó, pessoal. Ó, essa é a suculência que eu particularmente gosto, mas eu falo, o ponto é de cada um. O ponto é de cada um. E a fraldinha, que é essa carne que nós fizemos, é uma carne extremamente macia e saborosa. Fraldinha, se vocês puxarem aí no canal, vocês vão ver que eu já fiz fraldinha com mostarda. Fraldinha agora com shoyu e alecrim. Fraldinha, a fraldinha em si foi como se fosse uma massa de pizza. E daí depois eu coloquei catupiry, queijo por cima. Então, assim, é uma carne que você consegue usar da maneira que você quiser. E ela é muito saborosa, ela é muito suculenta. A fraldinha, ela ficou muito... por um bom tempo, né, que a carne era bem mais barata, a turma só falava da picanha, né? Cara, eu gosto de picanha. Eu também acho uma carne boa. Mas a fraldinha, ela não perde nada para picanha se você souber fazer, né? Se você souber o ponto que você quer deixar, como que ela está. Ó. Aqui, ó, hein?
Você vai ver uma que eu coloquei ali, que ficou mais tempo aqui de molho. Pessoal, cancela o hot dog de hoje, tá? Ou vou para ficar olhando vocês. Dinho, agora, nós estamos... Eu falo, né, meu? A gente passa... Olha, 50 minutos já de conversa, cara. Passa muito rápido. Eu queria que você falasse aí pro pessoal quais são os sonhos do Dinho pro futuro. Do Dinho. Não estou falando de projeto, não estou falando de trabalho. Do Dinho. Pode envolver, óbvio, o seu trabalho, o seu projeto, mas o seu sonho específico do Dinho. Conta aí pra gente. O que você planeja para daqui a um tempo? Eu consegui... Eu tenho uma luta particular, que é o dosar a intensidade daquilo que eu faço. Tá. Você, quando entra no jogo, você não quer perder de jeito nenhum. A intensidade é bruta. Sim. E nisso aperta, porque às vezes quando eu estou fazendo muito, eu viro muito por foco do escritório, porque essa pandemia mexeu com muitas coisas. Dentro da gente, eu me descobri muitas coisas. Perdi meu pai durante a pandemia. Para Covid ou não? Para Covid. Para Covid. E os sentimentos. E fica aquela questão... falou. Porque quando a gente fala, determinadas pessoas não respeitam a postura. Porque se a gente tivesse uma fase mais aguda da pandemia aqui, se você quisesse ficar sem máscara e eu quisesse ficar com, eu ia respeitar que você ficasse sem, você respeita. Tranquilo. Sim. Mas eu cheguei a ouvir comentários, piadinhas a respeito. Falar, tipo, tá morrendo todo mundo, tá? Quando ficou sabendo da morte do meu pai, mas tá morrendo muita gente mesmo, tal, e só que envolvia a questão dos cuidados, né? Que a pessoa estava no ambiente, no mesmo ambiente que eu estava. Falar, não sei você. Eu foi a primeira vez que eu perdi meu pai. Então, só respeita isso. Para a gente conseguir manter um mínimo de convívio aqui, né? Então, essa questão da intensidade, a pandemia trouxe muita coisa porque eu fechei escritório, eu tinha escritório comercial, fechei, estou trabalhando em casa, trabalhando em home office. São muitas batalhas. E eu estou tendo que dar uma aprumada no escritório, tá? Mas eu preciso levar o projeto junto também. Você não pode abandonar nenhum nem outro, então, né? Eu fico naquela gangorra. Tá. Então, meu sonho é isso daí num ponto de equilíbrio que eu consiga. Mas então você vai diminuir o que você faz do projeto. Falou, não, eu vou fazer com uma qualidade que vai envolver mais pessoas, onde eu não precise me enfiar. Você não precisa abandonar o seu trabalho para estar no projeto e nem abandonar o projeto para estar no trabalho, sim. Né? Porque eu já coloquei isso em oração uma vez a respeito do meu trabalho. Uhum. Falou, pai, se for da sua vontade, me põe em período integral, eu paro com o escritório, me põe em período integral, eu viver de alguma outra renda, tudo. E porque isso daí eu ouvi de um voluntário, de um aluno lá da Missão Sena, tá? Porque era mais ou menos o mesmo contexto. Só na questão de valores que era um pouco diferente. Tipo, ele tinha um salário hoje de 15 mil reais. E ele tinha missionários enviados por ele ajudava financeiramente. Tipo, 1.500 reais, coisa assim. E ele, conversando comigo, falou, já pensei nisso. Só que aí, quando eu fui ver a relevância do que eu vou fazer em 24 horas, ou a relevância que eu estava tendo, eu mandar os dois, enviar aqueles 2 missionários, tinha mais conteúdo. Sim. Falei, então poderia. Era melhor eu continuar trabalhando, enviando eles, porque eles estão fazendo a obra bem feita. Então, nesse caso, ele tinha a condição de sustentar. Aí, nesse caso, eu pensei. Falei, mas aí, tipo, para mim, a resposta foi essa. Falou, viu, não fazendo seu lá, não. Seus impostos de renda, tendo dor de cabeça lá, tudo. Porque o que você faz no seu tempo, que você conseguir, vai ser de qualidade e você vai conseguir fazer o bem. Fica tranquilo, porque o seu tempo, o seu tempo no seu trabalho e o seu tempo no projeto vai ser de excelente qualidade. Sim. Foi isso que Deus falou para você, né? Bem detalhado. Bem detalhado. E o bom é que é bem direto, né? Pra gente entender mesmo, né? Falar, opa, peraí. Essa questão de ser direto... Então, essa questão do sonho seria isso, eu conseguir esse ponto de equilíbrio, né? E pro projeto? Futuro do projeto, o que você sonha pro projeto? Você falou um pouquinho, óbvio, tá mudando
a parte visual, vai ter um CNPJ e tal, mas, sim, daqui 5 anos, o que você enxerga de futuro para o projeto Pé no Chão? O que você sonha? Difícil essa, né? Porque são tantos sonhos, né? É que eu comento com o pessoal que colabora com a gente, eu agradeço da seguinte forma. Falei, obrigado, você já leu o gibi, você sabe que o balãozinho, quando é fala, o balãozinho sai com aquela haste fechada, e quando é pensamento, sai as bolinhas, né? É. E quando eu agradeci. Obrigado por sonhar. Os mesmos sonhos dentro do mesmo balãozinho que a gente tem aqui, os sonhos que a gente tem projeto lá para as crianças. Bacana. Mas agora o meu sonho para o projeto não envolveria o crescimento do projeto Pé no Chão, o alcance dele. O meu sonho seria vários outros microprojetos com um alcance de 60, 100 crianças cada um, por causa daquela individualidade. Porque quanto menos criança tiver, mais única aquela criança vai ser no projeto. Sim. Então a ideia, não, o seu sonho não é ter 5.000 crianças, não. É você ter, por exemplo, 500 projetos que cada um pega os seus... Tem seus 100, 120 crianças. Seria desse jeito. Poxa, bacana. Eu nunca parei para pensar nisso, porque isso é uma coisa que você falou que é sensacional, porque você individualiza uma necessidade, né? Quando você fala no macro, é quase que impossível você individualizar, né? Talvez 120 crianças já seja meio complicado, né? De você individualizar. Você vai ter esses casos, como você citou, do menino com intolerância à lactose, né? Que fica mais difícil de você atender e tal. Então, realmente, é um sonho que eu acho que é mais prudente, vamos pôr assim. Sim. Porque fica mais fácil de todas as instituições, né, todas as associações conseguirem se manter e ajudar. Né? Porque, por exemplo, quando vai ter uma atividade, vai ter uma determinada ação, nós precisamos de R$2.500. Uhum. Falou, beleza. Chega um cara lá, fala, Edson, fala qual Pix, aí eu vou mandar os R$2.500. Tá, então vamos dizer que as crianças ganharam um abraço. Falou, não, prefiro que tenha 2.500 pessoas, cada uma mandando R$1. R$1. Entendi. Porque cada, que seja via Pix, mas eu considero como um abraço em cada uma das crianças. Entendi. Mas eu chamo a galera para ir lá também. Porque não tem coisa melhor, porque nós somos tratados quando estamos. Você vai com seus problemas e você vai fazer atividade com as crianças, você é tratado porque é aquele carinho, a simplicidade e a franqueza deles. Porque se ele não gostar... Não gostou, né? Não conversa deles. Não me enche o saco aqui, não. Não tem conversa. E nisso, ou criar essa... Porque eles também sentem... Porque eles têm pouca atenção das famílias. Sim. Pelas necessidades. Mãe que trabalha, tudo. Pai que trabalha, às vezes pai é ausente. Então, a criança, ela tem pouca atenção. Então, quando vai alguém de fora que se dispõe a dar um abraço, a escutar alguma coisa que ele quer contar da escola, que aconteceu. Tem um coleguinha meu assim, né? Porque atenção. Você vê pelas fotos e tudo, que às vezes você vê aqueles momentos assim, você vê a voluntária sentada lá, a criancinha como se estivesse debatendo, conversando alguma. E assim, são momentos que a gente pega que... É a atenção que a criança precisa. A atenção que eles recebem, né? Às vezes a gente está tão preocupado com bens materiais, isso dentro da nossa casa, com os nossos filhos, né? A gente está preocupado em deixar bens materiais, e o que os nossos filhos querem é a nossa atenção, é poder viver a nossa vida, né? Uhum. É se sentir fazendo parte da nossa vida. Porque a palavra de Deus fala, né? Que adianta eu ganhar o mundo e perder a minha vida, né? A minha família. Então a gente realmente faz toda a diferença esse lado de você olhar que a atenção, não que o dinheiro não seja importante, é extremamente importante. Você tem que comprar comida, você tem que comprar, mas não adianta você ter comida, você ter tudo e seu filho ou, né, no caso do projeto, você não conseguir ter a atenção ou dar a sua atenção, né? Fazer com que aquela pessoa, aquela criança se sinta amada, né? Exatamente. Das mulheres lá, a gente já 1 hora já. Daqui a pouco a gente, infelizmente, vai acabar, mas com as mulheres, quais são os tipos de trabalho que você faz lá? Vocês fazem, por exemplo, um trabalho ensinando, não sei nem se é essa a palavra, mas mostrando a elas os métodos anticonceptivos, para que não tenham mais filhos, porque a gente sabe que numa situação dessa, quanto mais filho, mais dificuldade essa família vai ter. Vocês fazem esse tipo de trabalho também? Nós já tivemos, até antes da pandemia,
até 2018, 2019 ali, foram feitas algumas palestras sobre o planejamento familiar e tudo mais. A gente tem o sonho de colocar o projeto lá funcionando. É que eu brinco, falei, eu gostaria de ter 30 cópias de chave do projeto. Tá. Porque hoje é dia tal, hoje tem dentista lá, amanhã tem psicólogo, amanhã tem fisioterapeuta, amanhã tem pessoal do artesanato, amanhã tem isso, amanhã tem música, amanhã tem teatro, amanhã tem jiu-jitsu. Poder, né, atender todos, sabe, os dias, ter o que atender essas pessoas. Está sempre ocupado, né? E só que devagarinho as coisas vão acontecendo, né? Então tivemos épocas com palestras, tá. Só que a pandemia barrou um pouco essa situação. E na pandemia aí voltou quase que inteiramente só para atender a necessidade, tá, mesmo no âmbito socioeconômico, né? Por quê? Não podia ter o contato, tem, né, muita informalidade. Então, na época da pandemia severa mesmo, ninguém trabalhou. Trabalhar na informalidade, ninguém trabalhou. Todo mundo preso em casa, não tem o que fazer. E nisso daí aumentaram as necessidades, né? Mas tem esse intuito de pessoas, reforço escolar, nós temos carteiras lá, tem material disponível para a gente colocar algo tipo reforço escolar para as crianças com baixo aproveitamento de determinadas matérias, buscar um professor para uma vez por semana, 2 vezes por semana, fazer algo lá. Posso te falar uma... Cara, eu enxergo como uma dica. Eu nunca tinha pensado desse jeito. Um dia eu vi não vou lembrar o nome do cara, me perdoe. Eu estava assistindo uma palestra e era um professor. Aí ele falou assim, eu não consigo entender os pais. Bem assim. Ele falou, pô, você tem um filho que... essas são as palavras, me perdoe. Que é meia boca em português. A média é 6, ele tira 6,5. Só que o cara é fera em física. Aí o que o pai faz? Pega um professor particular de português. Português ele nunca vai ser bom, porque não é o que ele gosta, não é o que ele quer fazer. Se ele tá passando, deixa. Contrata um professor de física, para ele ser o físico. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, as famílias fazem tudo o contrário. Porque, óbvio, você tem que ensinar, dar um reforço para aquela criança passar de ano e tal. Mas às vezes aquilo... Eu, por exemplo, eu nunca gostei de geografia. Eu passava de ano. Tirava lá meu 7, 7,5 e tal. Mas matemática, física e química, cara, eu voava, eu deitava, eu adorava aquilo lá, aquele negócio. Porque para mim matemática é o seguinte, 2 mais 2 é 4. Não tem como ser 4,1 nem 3,9. 2 mais 2 é 4. Então eu gostava disso. E aí eu fiquei pensando, eu fiquei meditando. Eu falei, caramba, é isso mesmo. Hoje, por exemplo, minha filha, a mais velha, eu percebo que ela não é também muito chegada em geografia. As notas dela de geografia são boas. 8, 8,5 e tal. Mas quando você pega, por exemplo, matemática, álgebra, é 9,5, é 10. Então, se eu tivesse que fazer um reforço, eu não faria em geografia. Eu faria no que ela é boa, para ela ser melhor ainda. Porque é onde o futuro dela vai se desenhar, né? Porque você tira pela média ali, você traz ele para baixo para fazer a linha de baixo ali, a régua subir até uma média, quando você poderia potencializar aquilo a capacidade. Que ele é bom realmente, né? Aquilo que ele é bom realmente. Poxa, cara, eu vou ser um físico fora do padrão. Sim. Só que aí você corta a motivação do físico, porque você vai dar aula particular de português. Cara, o dia que eu vi ele era um professor, cara, era um senhor meio grisalho assim, cara. Eu fiquei pensando, eu falei, caramba, cara, eu nunca tinha pensado por esse lado. Aí você pega, por exemplo, a gente tem como exemplo no Brasil o astronauta lá, né? Imagina se quando ele foi, não sei se é o caso dele, só tô dando um exemplo. Vamos supor que ele é um cara fora de série na astrofísica. Aí, só que meia boca em português. Passava de ano, mas era meia boca. Imagine se os pais, em vez de incentivar a astrofísica, passassem a incentivar o português. Talvez ele fosse um professor de uma escola estadual, não desmerecendo, antes que alguém, né? Não estou desmerecendo o professor, mas estou falando, fazendo um comparativo. Talvez ele seria um professor de uma escola pública, ao invés de ser o único astronauta brasileiro que foi ao espaço. Eu fiquei matutando isso, cara. Isso é uma coisa que, assim, se você parar para pensar, é algo que faz a diferença. Cabe um estudo. Ó, eu vou cortar aqui para você aqui, aquela que eu falei para você que ficou um tempinho mais no molho, no shoyu, né? Daí você experimenta isso aqui, porque essa daí já deve estar até fria, bicho. Essa aqui, ó, você vai sentir ela um pouquinho mais
salgadinha, né? Com o tempero do shoyu. Você vai sentir um sabor bem gostoso, cara, bem agradável. O Bruninho vai sair com vocês hoje? Não, o Bruno amanhã eu vou estar com ele na igreja. Ah, tá. Manda um abraço para ele lá. Ó, experimenta esse aqui, viu? O que você... Gente boa. Pô, o Bruno é demais da conta, gente boa pra caramba. Ô, Dinho, fala uma coisa, ó, nós falamos... Primeiro experimenta aí, vai. Enquanto você experimenta, eu vou agradecer aqui meus parceiros. Quero agradecer o Carvão Suyama, esse carvão aqui, ó. Esse é o melhor carvão, Dinho. Quando você for fazer churrasco, Carvão Suyama. Por quê? Desde a hora que você chegou, você escutou a estrala aqui? Você escutou pular? Você viu pular alguma fagulha? Não. Porque a gente que faz muito churrasco, eu já queimei graças a Deus não foi nada sério, mas pulou um carvão e caiu no meu olho. Nesse caso, o Carvão Suyama não tem esse problema. Fora isso, que eu gostei muito dessa parceria, eles usam madeira de reflorestamento, são autorizados pelo IBAMA, autorizados pela CETESB, ou seja, não tão degradando o meio ambiente. Nesse momento onde a gente precisa realmente focar no futuro das novas gerações, isso é importante. Então, Carvão Suyama, procura aí para você usar esse assa, viu, galera? Carvão Suyama. Quando você pensar em carne, frigorífico Aliança Gourmet, assim, carnes, essa fraldinha eu peguei lá com eles ontem. Carne muito top, com preço justo. Pensou em praticar aí um jiu-jitsu, Zé Ritinho aqui em Sorocaba, procura o professor Miguel lá. E se precisar fazer móveis planejados, reforma de estofado, essas coisas, PR Soluções. Procura aí nas redes sociais, PR Soluções. Você procura o Monge. Cara, sensacional também. Preço justo e qualidade no serviço. Ficou diferente o sabor? Você viu quanto? Você vai ver essa aqui. Essa aqui, na hora que a gente... Eu vou até colocar ali, porque daqui a pouco a gente vai ter que terminar, mas eu vou colocar ali para você. Você viu? Ela dá um sabor mais salgadinho do shoyu, né? Você sente mais o alecrim, né? Pega mais, ó. Pega mais o alecrim. Ó, só para vocês ficarem com vontade. Ó a suculência da danada. Ai, eu não sei de nada. Não sei de nada. Isso não é pecado, não, né? Não. Você falou uma coisa importante sobre a questão do carvão, a questão da sustentabilidade. Sim. Que a gente procura, hoje em dia, ainda engatinhando nisso, mas procurando. Coisa simples, mas vamos fazer atividade com as crianças? Vamos. Vamos dar o saquinho de doce? Vamos. Saco plástico? Ou não, um saquinho de papel. E ensinando eles? Ensinando eles o porquê. Que bacana. Teve, eu acho que foi na Páscoa desse ano, e o refrigerante, nós ganhamos de uma igreja, o pessoal da Igreja Presbiteriana do Calvário, eles colaboraram com a gente com um refrigerante pequenininho, aquele caçulinha. Sei, o caçulinha. Muitos, né? Beleza, gelamos tudo, nós servimos para as crianças. Aí, abria o tampão traseiro da Genoveva, a criançada formou fila, vinha, pegava o refri, falei, ó, Genoveva em todas. Criançada, tomou refrigerante, não vai jogar nada aí pelo tampinho. Se trouxer a garrafinha aqui de volta, com a tampinha, aqui do tio, você pega mais, vai dar um pirulito para cada um dos itens. Bacana. Você estimula. Aí teve criança que pegou dela, mas ficou de olho ver se alguém jogar, porque ainda um ou outro jogou. Ela catou, dali a pouco voltou. Tio, mais 7 garrafinhas. 7 garrafinhas lá. Falei, você vai abrir uma loja de doce. É isso aí mesmo. Agora, juntou a criançada, falou explicar por quê. Primeiro, que se isso daqui ficar aqui no solo, um dia, ou vai entupir um bueiro, ou vai contaminar, aí tem um córrego lá embaixo na comunidade, vai contaminar as águas, porque ele não vai se desfazer. E tem mais uma coisa, tem gente que vive de vender isso daqui. O tio Edson conhece uma pessoa, por isso que eu vou levar isso daqui tudo e vou destinar para a pessoa, para ela vender, ela fazer um dinheirinho para ela, para comprar pão, comprar leite para ela. Para a criançada entender que é lógico que a questão ambiental é de extrema importância, mas não colocar, enfiar na cabeça deles a força, essa questão de você tem que preservar o planeta. Não existe jogar fora, você está jogando dentro do planeta. Não. Entenda também as vantagens de tudo isso. Porque talvez só vai entender o dia que entupir o bueiro em frente à sua casa. E alagar a sua casa. Né? Tudo bem, se chegar nesse ponto. Mas se você conseguir fazer ela entender as vantagens também, e isso daí também é um pouquinho de um sonho, de trabalhar isso com eles. Horta, a questão da compostagem, ensinar eles a fazer um curso e tudo mais, porque mais tem lá espaço com terra, se a gente poder fazer algo, né? Eu vou falar com um colega,
Esse aqui, ó, Cultura Ambiental. Ele é engenheiro agrônomo, ele participou aqui comigo, acho que ele foi o segundo ou terceiro entrevistado. Ele trabalha muito com esse tipo de coisa. Eu vou conversar com ele, aí eu coloco, vejo se, óbvio, ele trabalha demais, então eu vou ver se ele tem como é a agenda dele, se ele consegue dar alguma instrução, dar uma palestra lá para a criançada sobre isso. Ele adora isso, ele adora. Depois, se você quiser assistir, Roberto Tibiriçá. Ele adora esse tipo de coisa, ele tem um projeto, a empresa dele é em Pilar do Sul. Ele, inclusive, que é o responsável, engenheiro agrônomo desse carvão. Então, ele está construindo um viveiro. As crianças de Pilar do Sul podem passear lá e conhecer o viveiro dele lá de plantação e tal. Eu vou fazer esse link com ele, eu vou conversar com ele, aí vocês, óbvio, precisa ver a agenda dele, tudo certinho, e passo daí para você. Ó, para a gente finalizar, espero que você tenha, óbvio, gostado. Posso te dar uma sugestão? Dá uma molhadinha num pedacinho dessa carne aqui, ó. Molha e coloca na boca pra você ver a diferença que fica. Dá uma ressaltada no sabor. Ficou ruim? Ficou ruim? Ó, já, cara, passa muito rápido. 1h10 a gente conversando aqui, Dinho, cara, é muito rápido. Mas antes da gente terminar, faça favor, o seu contato, eu vou depois deixar na descrição desse vídeo, prometo que durante a semana eu consigo colocar lá. O seu contato, as pessoas, se quiserem apoiar, como é que te acha, como é que acha o projeto. Eu brinco, essa é a hora do jabá. Faz o que você quiser, olha lá e fala com o pessoal. Quem quiser colaborar com a gente, seja de forma financeira, seja indo lá com a gente, indo dar um abraço para as crianças, estando com a gente lá, que conforme eu já falei, a gente vai pensando que vai fazer algo para melhorar o dia das crianças, e são elas que resolvem a situação, né? Isso daí eu aprendi com o pastor Alain Basílio, num retiro para moradores em situação de rua, em Macaé, 2016 ou 17. Ele fazia um retiro, levava os moradores de rua, amigos, ele criou comunhão com eles, levava para uma chácara, chamava a galera que queria participar, a pessoa pagava o dobro, né? Porque pagava a despesa do morador. Do amigo, beleza. Primeira noite que nós chegamos lá, pessoal, nossos amigos estão lá embaixo, estão no galpão de baixo lá. Eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu enganei todos vocês. Eu falei que era um retiro para morador em situação de rua. Mas a questão aqui, o ponto principal, que isso daqui, na verdade, é um retiro para crente em situação de igreja. Você acha que Deus mandou você aqui para você fazer algo na vida dele? E não. É cada um dos irmãos que estão lá embaixo que vai agir na vida de vocês. Na hora que sair daqui, você vai entender direito, diferente as coisas. E a partir disso, eu falei, porque quantas vezes já... Assim, quando eu vou pro projeto, eu vou, sabe? Eu no escritório é uma coisa. Eu fazendo meu trabalho ali, não que eu faça mal feito, mas eu tenho a necessidade de fazer, tem questão financeira e tudo. Mas gosto do que faço. Agora, quando eu vou pro projeto, não. Aí lá, é prazer, é amor. Nossa, escurecendo já, não posso ir embora. E então, quem quiser, sempre quiser ir com a gente lá, portas abertas, sempre. A gente agora vai voltar às ações semanais, aos sábados, com a evangelização das crianças. Acho que é a partir de sábado que vem, está programado para dia 17. Bacana, bacana. Contato no Instagram, é o @Projeto Pé no Chão Sorocaba. Tudo junto, tá, pessoal? Projeto Pé no Chão Sorocaba. Eu acho que tá sem Sorocaba, acho que tá só Projeto Pé no Chão. Será? Mas confirma aí para mim, staff, por favor. Staff. E aí o @Dinho Nunes 68, também você acha facinho as coisas do projeto lá, que é o meu perfil pessoal. Para colaborar com a gente, o meu WhatsApp, 15 99639 1519, dá um grito aí. Ele fica ligado 24 horas. Eu não, às vezes eu respondo depois, né? Mas ele fica ligado 24 horas. Só mandar uma mensagem e mais uma coisa, não é só, esse telefone não é uma linha direta só para você que quer ajudar, mas também se você precisar de ajuda, chega a dar um toque. Estou precisando dar um apoio para uma família que mora aqui perto, que está assim. Você conhece alguém? Conheço. Nós já ganhamos de tudo, já ganhamos cadeira de banho, já ganhamos assento elevatório para vaso sanitário, já ganhamos muleta.
e aí tem uma frase quanto à questão das doações, né? Edson, o que você recebe doação? Tudo. Porque sempre tem alguém precisando de algo em algum lugar. A missão nossa é fazer essa ponte. Fazer chegar de quem está doando para quem precisa receber. Entendi. E, então, precisa ajudar alguém? Talvez não tenha uma ideia sobre o que fazer? Chama nós que nós temos um círculo de amizades bem qualificado. Tem gente muito boa. Tá aqui um cara que foi excelente conhecer. O Keco é outro parceirão aí. Que eu falei, acho que do pessoal que tá no chat aí, não vou falar muito o nome. Porque senão depois eu vou tomar uns puxadeiros. Eu quero mandar um abraço pro Keco, parceiraço. Bruninho também, parceiraço. Tá louco, esses caras são bons demais. Eu sou mais novo do que eles na fé, né? Eu comecei a ir para a igreja, a frequentar em 2007, quando eu morava em Santos ainda. Eu sou de Sorocaba, mas trabalhei um tempo lá em Santos. E daí, quando eu vim para cá, eu comecei a frequentar a igreja que eles já frequentavam. Então, eles me falavam muito sobre o Keco, principalmente, porque a gente trabalhava no estacionamento. A gente, na hora da entrada, tinha movimento, e na hora de ir embora, tinha movimento. E os outros momentos, a gente ficava ali sentado, conversando. Então, o Keco me falou muito, me ensinou muito sobre a palavra de Deus. Então, eu quero deixar um abraço para eles aí e falar que Deus vai continuar usando vocês. E, Bruninho, eu sei quando for lá para sua missão lá, certeza que vai ser a melhor missão do mundo, porque você vai realmente representar Jesus Cristo aí na Terra. Dinho, quero agradecer. Quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade. Olha lá, tá ali, ó. Aproveita. Vamos comer? Então tá bom. Quero agradecer realmente a sua presença, cara. Mas principalmente pode ter certeza que você e seu projeto vai estar em nossas orações, na minha e na oração do meu staff. Quem não sabe, eu brinco, staff é minha esposa. Aí ela que fica ajudando aqui. Larissa, se estiver no chat aí, tá sabendo, né? A Larissa conhece o staff. Realmente, assim, Deus tem muito para fazer na vida de vocês. E muito para fazer na vida daquelas pessoas que realmente dependem do projeto de vocês. Amém. E é só continuar. Deus fala que é só continuar. O restante, ele supre. Igual você falou, às vezes é dos 48 do segundo tempo que você fala, não vai dar. Dá. Se a gente não deixar a carne ficar tão grande, porque ela vai crescer, mas se a gente não deixar ela ficar tão grande, vai suprir. Então, Dinho, realmente assim, conte com as nossas orações. Se precisar de alguma ajuda, conte comigo. Você tem meu WhatsApp, me manda um WhatsApp. Se quiser um dia que a gente falar no projeto, fazer um vídeo, mostrar para o pessoal, para postar no YouTube, a gente dá um pulinho lá também, faz um vídeo. Faz uns vídeos ao vivo, depois grava uns vídeos e põe no canal do YouTube para o pessoal conhecer um pouquinho mais profundamente como é o projeto e a idoneidade do projeto, que realmente você está ali trabalhando com pessoas. Porque, infelizmente, o ser humano tem uns que acabam estragando algumas coisas, né? Mas, com certeza, esse projeto é um projeto que tem mudado e vai mudar ainda muitas vidas, principalmente dessas crianças, desses pequenininhos aqui que eu estava vendo na foto. Dinho, eu tô com a mão suja lá nessa mão aqui, ó. Deus abençoe, viu, cara? Sem palavras. Deus abençoe. O que precisar, realmente, conte com a gente. E você aí, meus amigos, compartilhem, por favor, a nossa rede social. Compartilhe aí o Instagram. Convide as pessoas a se inscreverem no canal no YouTube. Eu preciso chegar em 1000 inscritos, Dinho. Porque quando você chega em 1000 inscritos, o YouTube ele te libera algumas ferramentas adicionais que você consegue fazer algumas coisas diferentes. Sim. Você consegue fazer várias coisas. Então, eu estou com 300 inscritos. Eu até acho bastante, porque eu estou há 3 meses, então eu até acho bastante. Mas quem puder aí compartilhar com as pessoas, convidar as pessoas a se inscrever no canal do YouTube e também na página do Instagram, eu agradeço. É Pod Churras, PODH Churras, tudo junto. Só ir lá, se inscrever, clica no sininho, porque daí toda vez que a gente entrar ao vivo ou algum vídeo subir, vocês vão receber. E com certeza vocês vão estar ajudando aí a divulgar não só esses projetos, mas também outros projetos como o do Keco. A gente já está combinando também com outras pessoas de alguns projetos que vêm estar falando aqui com a gente. Beleza, pessoal? Um beijo, Deus abençoe todos vocês e nunca esqueçam, Jesus te ama. Ele não tem filho preferido. Todos os filhos dele recebem o amor dele. Só basta você ir em direção a ele para receber. Né, Dinho? Amém. É isso mesmo, né? Assim. Deus abençoe. Simples assim. Simples assim, né? Jesus é simples. A gente que complica. A gente complica. Beijo a todos vocês. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Pois tá, você nem veio aqui para apertar o negócio.